Jesus o Cristo não era apenas a figura congelada nas imagens religiosas, mas um arquétipo vivo, um mestre universal, um mistério que vibra além das fronteiras da crença comum. Se você permanecer comigo até o final, talvez sinta em sua própria energia uma transmutação silenciosa, como se portas internas fossem abertas e sua alma lembrasse de algo que sempre soube, mas que sua mente esqueceu. E se desde o início a imagem que lhe foi dada fosse apenas um fragmento? E se a figura de Jesus que povoa os imaginários coletivos fosse um reflexo reduzido de uma realidade cósmica mais ampla? Blavatsky insistia que o Cristo é uma pulsação eterna, um estado de consciência, um ponto de contato com o absoluto. Não se trata de negar o homem histórico, mas de ver que por trás do humano existe um código vibracional que transcende espaço e tempo. Imagine olhar para o céu noturno e perceber que a estrela que você vê não é apenas luz, mas um portal para uma outra dimensão da sua própria essência. O problema é que, por séculos, fomos ensinados a olhar para fora, para imagens cristalizadas, esperando respostas já dadas. Muitos carregam a sensação de vazio espiritual porque intuem que há mais, mas não encontram linguagem que sustente esse pressentimento. A iluminação trazida por Blavatsky é o convite a reconhecer que Cristo não é apenas uma narrativa externa, mas uma realidade interior. Reflexione. Se o Cristo fosse apenas um personagem histórico, como poderia tocar tantas almas em diferentes épocas e tradições? A prática aqui é simples. Feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: onde em meu corpo vibra esse nome, esse arquétipo, quando o pronuncio em silêncio? Blavatsky dizia que Jesus carregava em si o fio dourado da iniciação mental, a mesma ciência ancestral que une Buda, Krishna, Hermes e tantos outros mestres. Não se trata de equivalência superficial, mas de reconhecer que o arquétipo vibracional de Cristo é um elo entre tradições. Isso desconcerta porque quebra o modelo herdado da psique humana, que deseja separar, dividir e hierarquizar. Mas e se a verdade proibida for justamente a de que todos esses avatares representam diferentes faces de uma única pulsação cósmica? Experimente visualizar o rosto de Jesus se dissolvendo em luz e dessa luz emergirem outras figuras sagradas, todas compartilhando a mesma centelha. Muitas pessoas relatam vivências de transformação profunda quando começam a compreender esse Cristo interno. Sentem como se uma frequência de Blavatsky começasse a reordenar o próprio campo energético, libertando-as de padrões inconscientes que limitavam sua jornada. Você já sentiu que carrega em si um chamado que não se encaixa no molde que o mundo oferece? Essa é a marca do Cristo universal, que não pode ser aprisionado em doutrinas, mas que vibra como misticismo interior. O exercício é ouvir o coração como se fosse um templo vivo e perguntar: qual parte de mim está pronta para despertar agora? Há uma beleza paradoxal aqui. Quanto mais compreendemos o Cristo como arquétipo universal, mais íntimo ele se torna. Não distante, não inatingível, mas presente em cada respiração. Blavatsky alertava que os discípulos verdadeiros não devem adorar imagens externas, mas encarnar a frequência do Mestre. Imagine por um instante que cada batida do seu coração seja o pulsar do Cristo cósmico e que cada inspiração seja a respiração do próprio universo em você. Essa prática simples pode dissolver a sensação de desconexão com o fluxo da vida. Aqueles que estudam a teosofia aprendem que o Cristo é uma chave para acessar a energia oculta da alma. Ele é a codificação espiritual do amor-sabedoria, a ponte entre o humano e o divino. Mas perceba, amor aqui não é emoção superficial, e sim um estado vibracional que dissolve as fronteiras da separação. Quantas vezes você se sentiu preso em um ciclo de repetições que parecia não ter fim? A visão de Blavatsky sugere que esse ciclo pode ser transcendido quando o arquétipo de Cristo desperta dentro, reorganizando a psique em direção à unidade. No fundo, a dor espiritual mais profunda é a sensação de estar longe de casa. Blavatsky dizia que o Cristo interior é a bússola que aponta para esse retorno. Não importa quão longe você tenha se afastado, há uma presença que nunca se extinguiu. E se, nesse exato momento,
ao ouvir estas palavras, você começasse a perceber que não está sozinho, que existe uma inteligência amorosa, não como crença, mas como energia vibracional atravessando você. O convite é simples. Permita-se sentir que já está sendo guiado, mesmo sem entender como. Blavatsky lembrava que os iniciados sempre reconheceram no Cristo uma ciência ancestral, um código oculto que desperta níveis de consciência. Essa perspectiva desafia a mente condicionada que pede certezas, mas abre a porta do coração que sabe confiar no invisível. Você já percebeu como, em certos momentos, um simples silêncio pode ser mais transformador que 1000 palavras? Esse silêncio é o templo onde o Cristo interior se revela. Respire fundo e experimente. O que nasce no seu ser quando você se entrega ao silêncio sem pedir nada em troca. A verdade proibida que Blavatsky revelou não é um dogma, mas uma experiência. Não se trata de aceitar ou rejeitar intelectualmente, mas de viver a iniciação mental em sua própria carne. É como atravessar um portal secreto. Quem ousa entrar percebe que não há retorno, pois o universo inteiro começa a falar outra linguagem. Uma linguagem feita de símbolos, sonhos, sincronicidades e arquétipos vibracionais. Já notou como certos sinais parecem persegui-lo quando você está pronto para algo novo? Talvez não sejam coincidências, mas o próprio Cristo universal batendo à porta da sua consciência. A cada geração, a imagem de Jesus foi moldada de acordo com as necessidades do tempo, mas o que Blavatsky nos revela é que há uma essência intocável por trás dessas imagens. Não é sobre negar o homem histórico, mas compreender que sua verdadeira identidade é muito mais vasta do que qualquer biografia pode conter. A tradição teosófica ensina que o Cristo é uma expressão de uma lei universal, uma energia arcana que se manifesta de tempos em tempos em diferentes formas humanas. Essa perspectiva não busca apagar, mas expandir, mostrando que o Cristo que muitos procuram fora é, na realidade, uma presença interior que pulsa no invisível. Quando o discípulo aprende a olhar além do véu da aparência, descobre que o verdadeiro mestre nunca esteve distante, mas sempre caminhou ao lado da sua própria consciência desperta. É por isso que a noção de Cristo como arquétipo vibracional é tão transformadora. Ela nos tira do terreno das disputas externas e nos conduz a uma vivência íntima, onde cada gesto, cada pensamento e cada emoção pode se tornar expressão dessa presença. Jesus, na leitura de Blavatsky, representa não apenas um homem que viveu há 2000 anos, mas um estado de iluminação acessível a qualquer buscador. Essa mudança de perspectiva rompe com os modelos herdados da psique humana que colocam o divino como algo inalcançável. Ao contrário, o divino se faz acessível quando o coração aprende a escutar sua própria música silenciosa. Helena Blavatsky mergulhou nas tradições orientais para mostrar que o Cristo não era uma exclusividade de um povo ou de uma religião. Ela percebeu que os grandes avatares carregavam em si a mesma frequência. Krishna na Índia, Buda no Oriente, Hermes no Egito, todos eles portadores da mesma chama eterna. Essa constatação é desconfortável para a mente acostumada a separações, mas profundamente libertadora para a alma que busca unidade. Imagine sentir que não há contradição, apenas diferentes portas para a mesma verdade. A cada nome sagrado, a cada mito ancestral, a mesma energia oculta se manifesta, chamando o ser humano de volta ao seu centro. Há quem sinta resistência a essa ideia, porque ela desestabiliza o que parecia seguro. E é nesse ponto que a filosofia teosófica atua como lâmina, não para destruir, mas para cortar as ilusões que impedem o crescimento espiritual. A revelação de que Jesus não era apenas o que pensamos é um convite para questionar não no sentido de duvidar, mas de expandir. A mente hermética ensina que só no questionamento sincero se abre espaço para a luz entrar. Pergunte a si mesmo: o que em mim se apega às formas externas e o que em mim anseia por uma experiência direta com o sagrado? Essa pergunta pode ser mais transformadora do que qualquer resposta pronta. O Cristo interior, como Blavatsky aponta, é uma chama que deve ser acesa no templo da alma. Não é algo que se recebe de fora, mas que se desperta por dentro.
Para muitos, essa chama permanece adormecida, porque as distrações do mundo encobrem sua luz. Mas basta um instante de silêncio verdadeiro para perceber que ela ainda está lá, esperando. O exercício não é complicado. Feche os olhos e sinta seu peito como se fosse um altar vivo. E nesse altar, visualize uma chama dourada que nunca se apaga. Essa simples prática, quando repetida com sinceridade, abre o espaço para que a pulsação cósmica do Cristo se manifeste em sua vida diária. O impacto dessa visão não é apenas espiritual, mas também psicológico. Jung, ao refletir sobre os arquétipos, reconheceu que figuras como Cristo representam forças profundas do inconsciente coletivo. Isso significa que a energia de Cristo não vive apenas nos livros sagrados, mas no tecido da mente humana. Reconhecer essa presença é reconhecer que cada ser humano carrega a possibilidade de transcender os padrões inconscientes que o limitam. Você já sentiu que algo em você é maior do que seus pensamentos? Essa sensação é a abertura para o arquétipo de Cristo atuar, não como uma ideia abstrata, mas como experiência viva. Na tradição teosófica, o Cristo é visto como um ponto de união entre o humano e o divino. Ele representa a ponte que permite ao buscador atravessar da fragmentação para a totalidade. Esse caminho não se faz em um único salto, mas em passos de consciência, cada um iluminando uma parte do ser. E cada vez que essa luz toca uma sombra, algo dentro se reorganiza, como se a energia oculta da alma estivesse sendo purificada. Muitas pessoas relatam que, ao se abrir a essa percepção, começam a notar mudanças significativas em sua forma de sentir e de agir, como se estivessem sendo guiadas por uma inteligência maior. Mas o Cristo, na visão de Blavatsky, não é apenas cura interna, ele é também força transformadora para o mundo. Ao despertar no indivíduo, essa energia se irradia naturalmente para além dele, alcançando aqueles que o rodeiam. Não se trata de palavras ou de doutrina, mas de vibração silenciosa que toca os outros sem esforço. Você já esteve ao lado de alguém que, mesmo em silêncio, parecia transmitir paz? Esse é o efeito do Cristo interior desperto. Quando o discípulo encarna essa frequência, ele se torna um ponto de luz invisível, capaz de transformar ambientes apenas por estar presente. Esse despertar, porém, não é confortável. Blavatsky alertava que a verdadeira iniciação mental exige coragem para enfrentar a própria sombra. O Cristo interior não vem apenas como consolo, mas também como espelho, revelando as máscaras que a psique humana constrói para sobreviver. E aqui nasce o paradoxo. Quanto mais nos aproximamos da luz, mais claramente enxergamos nossas próprias trevas. Mas não se trata de condenação, e sim de libertação, pois cada sombra revelada é uma oportunidade de integração, e cada dor reconhecida é uma chance de se tornar mais inteiro. Na prática, isso significa aceitar que o Cristo não é apenas doçura, mas também fogo. Ele queima as ilusões e revela o que precisa ser purificado. Isso pode se manifestar como crises, como sentimentos de vazio ou como questionamentos profundos. Mas em vez de ver isso como fracasso, Blavatsky nos convida a ver como iniciação. Cada crise é um rito secreto. Cada dor é um portal que se abre. Você já percebeu como, depois de atravessar uma dificuldade intensa, surge uma nova clareza, como se algo tivesse sido retirado do seu caminho? Essa é a ação do Cristo interior, limpando a estrada para a alma avançar. A sabedoria arcana contida na visão teosófica mostra que a jornada do Cristo é, na verdade, a jornada de cada ser humano. O nascimento em Belém, a travessia do deserto, a crucificação e a ressurreição não são apenas eventos históricos, mas símbolos da própria trajetória da consciência. Cada buscador em sua vida passa por essas etapas. Quando você enfrenta sua solidão, está no deserto. Quando suporta perdas profundas, está na cruz. E quando finalmente sente que algo renasceu dentro de si, está na ressurreição. Esses símbolos não pertencem apenas a uma história antiga. Eles se repetem em cada alma que desperta. Assim, a verdade proibida revelada por Blavatsky é também a mais simples. Jesus não era apenas um homem, mas a imagem de um processo que acontece em todos nós. Quando compreendemos isso, não precisamos mais buscar fora o que sempre esteve dentro.
Isso não elimina a figura histórica, mas a engrandece, pois mostra que seu exemplo não foi feito para ser adorado, mas para ser vivido. O discípulo verdadeiro não é aquele que repete palavras, mas aquele que permite que sua vida se torne um evangelho silencioso. Um evangelho que se escreve em cada gesto de amor, em cada instante de consciência, em cada respiração conectada ao todo. A tradição hermética ensina que assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Esse princípio se aplica perfeitamente ao Cristo interior. O que aconteceu no mundo externo com Jesus é um reflexo do que deve acontecer no mundo interno de cada buscador. Quando ele atravessa suas próprias provas, morre para seus padrões antigos e renasce para uma nova consciência, está vivendo o mesmo mistério. E quanto mais pessoas encarnam esse processo, mais a humanidade como um todo se aproxima de sua própria transfiguração. Talvez seja isso que Blavatsky quis nos mostrar, que o Cristo não é um evento isolado, mas um movimento contínuo da vida. A energia oculta que se desperta nesse processo é tão intensa que muitos sentem como se o tempo e o espaço se dobrassem ao seu redor. É como se a realidade inteira começasse a responder de outra maneira. Sonhos se tornam mais vívidos, coincidências se tornam guias, e o coração aprende a confiar no invisível. Isso não significa que todos os problemas desapareçam, mas que eles deixam de ter o mesmo peso. A alma desperta entende que cada desafio é uma oportunidade de expandir sua consciência. E assim, a vida que antes parecia um labirinto começa a se revelar como um caminho sagrado. Nesse ponto, a mente hermética se alia à experiência mística. O que antes era apenas filosofia se torna prática viva. O discípulo percebe que cada pensamento carrega uma frequência e que cada emoção molda sua realidade. Ao alinhar-se com o arquétipo de Cristo, ele aprende a vibrar em sintonia com a sabedoria arcana. Não é um processo instantâneo, mas um treino constante de atenção e entrega. É como aprender a tocar um instrumento. No início desafinado, mas com paciência, o som se afina até que a música da alma se torne clara e poderosa. Helena Blavatsky não trouxe essas ideias para criar polêmica, mas para libertar consciências. Ela sabia que o ser humano estava preso a modelos inconscientes que limitavam sua visão do divino. Ao revelar que Jesus era mais do que se pensava, ela ofereceu uma chave para abrir portas internas. Essa chave não é material, mas simbólica, feita de perguntas e de silêncios. O discípulo que aceita segurá-la não encontra respostas imediatas, mas algo ainda mais valioso: a coragem de caminhar no mistério. E é nesse caminhar que a transformação acontece, quase sem que ele perceba. Quando falamos em Cristo interior, não falamos apenas de espiritualidade, mas de integração. A vida cotidiana, com seus desafios, suas alegrias e suas dores, se torna o campo de iniciação. Cada encontro é uma oportunidade de expressar essa frequência. Cada dificuldade é uma chance de praticar o que foi aprendido. Não há separação entre o sagrado e o profano, porque tudo se torna sagrado quando visto com olhos despertos. Essa é talvez a mensagem mais profunda de Blavatsky. O Cristo não está distante. Ele está aqui, agora, esperando para ser reconhecido em cada detalhe da vida. O discípulo que compreende isso descobre que não precisa fugir do mundo, mas aprender a viver nele de forma nova. Não se trata de rejeitar a matéria, mas de ver que a matéria é também espírito em forma condensada. O corpo não é um obstáculo, mas um templo. A mente não é inimiga, mas uma ferramenta. E cada experiência, mesmo as mais dolorosas, é uma chance de revelar o Cristo que dorme dentro. É nesse sentido que a teosofia não é apenas filosofia, mas um caminho de prática. Uma ciência da alma que pode ser vivida no cotidiano. A verdade proibida, portanto, não é apenas sobre quem Jesus foi, mas sobre quem você é. Ao reconhecer o Cristo interior, você percebe que sua vida não é aleatória, mas parte de um grande desenho cósmico. Cada passo, cada escolha, cada silêncio faz parte de uma orquestra invisível. E quando você se alinha a essa música, sente finalmente que encontrou o caminho de volta para casa. Talvez seja essa a maior revelação de todas. O Cristo não veio para ser adorado, mas para lembrar a cada ser humano
de que ele também é parte dessa luz eterna. E agora, depois de atravessar essas reflexões, talvez algo em você esteja se movendo em silêncio. Talvez não haja palavras exatas para nomear o que acontece, mas apenas uma sensação de reconhecimento profundo. É como se uma memória antiga estivesse voltando, uma memória que não vem da mente, mas da alma. Se você deixar, essa memória pode se tornar chama, e essa chama pode iluminar não apenas sua vida, mas também a vida daqueles que tocarem sua presença. Pois é assim que a energia arcana do Cristo atua, silenciosa, invisível, mas irresistivelmente transformadora. Quando Helena Blavatsky falava sobre Jesus, ela não o colocava em um pedestal intocável, mas em um campo de forças cósmicas que qualquer buscador poderia acessar. Essa era a provocação mais ousada. Não ver o Cristo como distante, mas como um código vibracional que atravessa toda a criação. Essa mudança de perspectiva abre portas para percebermos que o sagrado não é monopólio de tradições ou escrituras, mas um rio subterrâneo que corre silenciosamente por dentro de cada ser humano. Jesus, nessa leitura, é a manifestação exemplar desse rio. Alguém que conseguiu tornar-se transparente o suficiente para que a luz universal se expressasse através dele. A teosofia ensina que figuras como Cristo são arquétipos vivos, mas também são mapas. Mapas que indicam não um lugar geográfico, mas estados de consciência. Quando olhamos para a vida de Jesus sob esse ângulo, cada gesto adquire novo significado. O nascimento humilde revela que o divino não escolhe palácios, mas corações disponíveis. O deserto mostra que o encontro consigo mesmo exige silêncio e coragem. A crucificação simboliza a morte dos padrões inconscientes que aprisionam a alma. E a ressurreição é a lembrança de que nada que seja verdadeiro pode ser destruído. É interessante notar que essa abordagem não reduz Jesus, ao contrário, engrandece. Porque ao vê-lo como arquétipo universal, percebemos que seu papel não foi apenas histórico, mas atemporal. Ele se torna mestre não por ser adorado, mas por ser imitado no sentido mais profundo. Não de copiar gestos externos, mas de caminhar o mesmo caminho interno. O discípulo, então, descobre que seguir Cristo não é repetir palavras, mas permitir que a mesma frequência que o habitou desperte em si. Esse é o verdadeiro discipulado, tornar-se receptáculo da mesma chama. Muitos, no entanto, ainda se prendem à ideia de que isso é inalcançável. A mente acostumada aos condicionamentos coletivos insiste em dizer: isso não é para mim. Mas a mensagem de Blavatsky é clara: todos carregam a semente. O que diferencia é o grau de atenção e de entrega. Imagine um campo cheio de sementes ocultas sob a terra. Algumas florescem rápido, outras demoram mais, mas todas possuem em si a mesma potência. Assim é o Cristo interior. Não está ausente, apenas adormecido, esperando a estação certa da alma para florescer. E qual seria o solo fértil para que essa semente desperte? Blavatsky sugeria que a chave está no autoconhecimento. Conhecer-se não apenas em termos psicológicos, mas espirituais. Observar como pensamentos, emoções e impulsos são moldados por padrões herdados da psique humana e, ao mesmo tempo, abrir espaço para que algo maior atravesse esse jogo de forças. O exercício diário é perguntar: quem sou eu além das máscaras? Quem sou eu além das histórias que me contaram? É nesse espaço de silêncio que a frequência de Cristo começa a pulsar. Essa visão também nos leva a compreender por que Jesus incomodava tanto em sua época. Ele não trazia apenas palavras de consolo, mas uma revolução interior. Sua mensagem dizia: o reino está dentro de vocês. Essa afirmação subverte toda a ideia de poder externo, porque devolve ao indivíduo a responsabilidade de despertar. Blavatsky, ao resgatar esse ponto, nos lembra que cada ser humano é portador da mesma centelha. Não precisamos esperar que algo venha de fora para nos salvar. Precisamos apenas despertar o que já está dentro. Mas despertar não significa escapar do mundo. Pelo contrário, significa mergulhar nele com nova consciência. O Cristo interior não é fuga, mas transfiguração. Ele ensina a ver o ordinário como extraordinário, o simples como portal. Um copo de água, um gesto de compaixão, um instante de silêncio,
tudo pode se tornar espaço de revelação. Quando a mente aprende a ver assim, o mundo inteiro se torna sagrado. Essa é a verdadeira alquimia espiritual. Transformar o chumbo da vida comum em ouro de consciência desperta. Blavatsky também nos alerta sobre a ilusão da separação. Acreditamos estar isolados, fragmentados, mas o Cristo é a lembrança viva de que somos partes de um mesmo organismo cósmico. Essa percepção dissolve a solidão espiritual. Quando você começa a sentir que sua respiração é a respiração do universo, percebe que nunca esteve sozinho. Isso não é metáfora poética, mas experiência vibracional que muitos relatam ao aprofundar sua prática interior. É como se a vida inteira começasse a falar em uma nova linguagem, onde tudo é interligado. A partir daí, surge uma nova ética, não como regra, mas como consequência natural. O discípulo que sente o Cristo em si não precisa de mandamentos externos. Ele age com compaixão porque reconhece no outro a mesma centelha. Ele respeita a vida porque sabe que a vida é uma só. Essa mudança é silenciosa, mas poderosa. Ela transforma sociedades de dentro para fora, porque começa na consciência individual e se espalha em ondas invisíveis. É por isso que Blavatsky afirmava que o verdadeiro trabalho espiritual é sempre interno primeiro. Esse processo, no entanto, exige paciência. Não há atalhos. A semente não floresce no tempo da pressa, mas no tempo da maturação. Muitos desanimam porque esperam resultados imediatos. Mas o Cristo interior não se manifesta como espetáculo. Ele se revela no detalhe, no cotidiano, na constância de quem escolhe estar presente. É como aprender a ouvir uma música muito suave. No início, quase imperceptível. Mas com atenção, ela se torna cada vez mais clara, até preencher todo o espaço interno. Assim, é a frequência do Cristo universal em cada ser humano. Blavatsky, com sua ousadia, mostrou que o Cristo é mais do que figura religiosa. É ciência espiritual. Uma ciência que pode ser estudada, praticada e vivida. Essa ciência não se baseia em dogmas, mas em experiências. Cada ser humano é convidado a ser seu próprio laboratório, a testar, a sentir, a verificar em si mesmo. O resultado não é crença, mas convicção interior. É por isso que muitos descrevem essa jornada como libertadora, porque não dependem mais de autoridades externas para validar sua experiência do sagrado. Quando se percebe isso, até mesmo os sofrimentos ganham outro significado. A dor deixa de ser vista como punição e se torna iniciação. Cada desafio, cada perda, cada crise é compreendida como parte de um processo de lapidação. O Cristo interior atua como o alquimista que transforma a escuridão em claridade. Você já sentiu, após atravessar uma dor intensa, que algo dentro de você estava mais forte, mais puro, mais real? Esse é o trabalho invisível dessa energia arquetípica que silenciosamente organiza o caos em direção à totalidade. Essa é talvez a mensagem mais radical de todas. Jesus não veio para criar uma religião, mas para revelar um caminho que cada um deve trilhar por si, mas que está sempre acessível. Blavatsky trouxe essa perspectiva para que entendêssemos que a verdadeira espiritualidade não é repetir fórmulas, mas experimentar diretamente. É isso que faz a diferença entre crença e conhecimento. A crença pode mudar de acordo com as circunstâncias, mas o conhecimento vivido nunca se perde. Ele se torna parte do ser. Ao compreender isso, o discípulo deixa de se perguntar o que devo acreditar e passa a se perguntar o que posso experimentar. Essa simples mudança abre portais, porque a busca não é mais por respostas externas, mas por vivências internas. Cada meditação, cada silêncio, cada contemplação se torna oportunidade de contato com o Cristo universal. E pouco a pouco, essa presença se torna tão real quanto o próprio corpo. Uma presença que guia, que inspira, que reorganiza, não por imposição, mas por afinidade natural. Nesse ponto, o Cristo deixa de ser apenas uma figura do passado e se torna companheiro no presente. Ele caminha junto, não como imagem externa, mas como energia que sustenta. Essa é a grande revelação de Blavatsky. Jesus não era quem você pensa, porque ele não cabe em uma imagem estática.
Ele é movimento, processo, força viva. E quanto mais você se abre para isso, mais percebe que a sua própria vida é continuação dessa mesma história, escrita não em livros, mas em experiências vividas. E é aqui que o mistério se expande ainda mais, pois, ao despertar para essa realidade, o buscador começa a perceber que o Cristo não está apenas dentro dele, mas em tudo, no canto dos pássaros, no brilho da água, no silêncio da noite. O mundo inteiro se torna a expressão desse arquétipo. E quando essa percepção se estabelece, a vida deixa de ser um peso e se torna celebração. Não porque os problemas desaparecem, mas porque cada instante é visto como manifestação do sagrado. Blavatsky sabia que essa visão exigia coragem, pois não é fácil abandonar velhos modelos. Mas ela também sabia que essa é a única rota para a liberdade espiritual. Permanecer preso às imagens externas pode dar conforto, mas nunca dará plenitude. Só ao mergulhar no mistério é que a alma encontra repouso. E esse mergulho é sempre um salto no desconhecido, mas é justamente nesse salto que a magia acontece. É quando a mente cessa de controlar que o coração pode finalmente ouvir. Essa escuta, silenciosa e profunda, é a prática mais elevada. Não se trata de acumular informações, mas de cultivar presença. Quando o discípulo aprende a estar inteiro em cada instante, o Cristo interior começa a florescer espontaneamente. É como a aurora que não pode ser apressada. Ela simplesmente chega, dissolvendo a escuridão com sua luz. Assim também acontece na alma. De repente, um dia, sem aviso, a consciência desperta para uma clareza que sempre esteve lá, mas que nunca tinha sido percebida. E então, a grande verdade se revela. Jesus não era apenas quem pensávamos. Ele era, e continua sendo, o reflexo vivo do que cada ser humano pode se tornar. Não um ídolo distante, mas um espelho íntimo. Não uma história do passado, mas uma possibilidade presente. E quanto mais compreendemos isso, mais sentimos que essa história ainda está sendo escrita dentro de nós, através de nós, para além de nós. Jesus, sob o olhar de Helena Blavatsky, deixa de ser apenas uma figura enclausurada nas paredes da devoção literal e emerge como um arquétipo vivo, uma chave vibracional que atravessa séculos e consciências. Nesse ponto do caminho, já não importa se a mente busca biografia, cronologia ou provas físicas. O que importa é reconhecer o rastro de energia deixado por essa presença arquetípica. Blavatsky nos convida a enxergar Jesus como um iniciado que tocou o coração do mistério, não para criar dogmas, mas para oferecer acesso a um estado de ser que a humanidade ainda não ousou viver em plenitude. Esse olhar teosófico abre um abismo de reflexões. Se Jesus era um iniciado, isso significa que sua missão não foi criar uma nova religião, mas transmitir códigos espirituais capazes de despertar a centelha interna em cada buscador. É por isso que Blavatsky não o reduz a um personagem isolado, mas o insere numa linhagem secreta de mestres da sabedoria. Seres que guardam e transmitem uma mesma chama através dos tempos. A questão não é quem foi Jesus, mas o que em você reconhece o que ele despertou. Essa pergunta atravessa como espada silenciosa e desarma qualquer ilusão de que o mistério esteja fora de nós. Dentro dessa visão, o Cristo não é o sobrenome de um homem, mas uma função cósmica. Cristo é um estado vibracional que pode se encarnar em quem ultrapassa o véu da mente ordinária. Blavatsky afirma que esse princípio crístico esteve presente em diferentes culturas, nos avatares hindus, nos bodhisattvas budistas, nos mensageiros egípcios e órficos. Jesus teria sido apenas um dos que conseguiram corporificar essa frequência. Isso muda tudo, porque retira a exclusividade e devolve à humanidade a ideia de que cada ser tem a possibilidade de ascender à mesma condição. E quando o ouvinte deixa essa noção pousar em seu coração, algo se mexe. Porque as limitações pessoais, os medos cotidianos e as dores acumuladas já não parecem definitivos. Surge uma fagulha que diz: se ele pôde, eu também posso. Não no sentido de imitar, mas de reconhecer que o mesmo sol brilha por trás de todas as nuvens internas.
Esse é o convite silencioso que ecoa das páginas da teosofia: transformar a veneração cega em iniciação consciente. A figura de Jesus, então, torna-se um espelho. Ele não está distante, pregado em madeira. Ele pulsa como código dentro de cada célula. Essa é a verdade que Blavatsky dizia ser proibida: a percepção de que o Cristo não pertence a uma instituição ou a uma narrativa histórica restrita, mas ao coração humano universal. Isso ameaça os modelos herdados da psique coletiva, porque desloca o poder da autoridade externa para a chama interior. E nada é mais revolucionário, ainda que dito em silêncio, do que lembrar às pessoas que sua própria essência é divina. Nessa perspectiva, até mesmo as parábolas de Jesus ganham um novo tom. O reino de Deus não seria um lugar, mas um estado de consciência expandida. Os milagres não seriam violações das leis naturais, mas o domínio consciente sobre energias que todos possuímos em potencial. E sua crucificação deixa de ser apenas sofrimento histórico para se tornar metáfora de um processo interno: a morte das identificações ilusórias e o nascimento da identidade cósmica. Esse é o significado oculto que a teosofia insiste em revelar, ainda que não seja confortável para a mentalidade literalista. É fascinante observar como Blavatsky insistia em que cada buscador não aceitasse nada por fé cega, mas investigasse, meditasse, comparasse. Ela não queria substituir um dogma por outro, mas abrir o campo da mente hermética, em que a dúvida se torna motor da expansão. Quando você pergunta: e se Jesus fosse mais do que a história oficial conta? Essa pergunta já começa a trabalhar em seu inconsciente, abrindo portais de percepção que estavam adormecidos. E nesse momento, o ouvinte pode sentir uma inquietação. Mas se tudo que me ensinaram não for completo, onde encontro a verdade? A resposta que a teosofia dá é paradoxal. A verdade não está em nenhum livro, templo ou pessoa, mas no silêncio da sua própria consciência. O mestre externo só aponta o caminho, o mestre interno é quem o percorre. Por isso, Jesus não queria ser adorado como único, mas reconhecido como ponte. E reconhecer isso é, de fato, um ato de coragem espiritual. Aqui nasce um paradoxo luminoso. Quanto mais você busca Jesus como figura externa, mais distante ele parece. Mas quando você o percebe como arquétipo vibracional já presente em você, a distância desaparece. É nesse instante que a verdade proibida se revela, não como dogma, mas como experiência. Blavatsky descrevia isso como o ponto em que o discípulo deixa de ser seguidor e torna-se co-criador de sua própria realidade espiritual. Esse deslocamento de olhar abre espaço para uma prática sutil. Cada vez que ouvir o nome Jesus ou Cristo, não o associe a uma imagem externa, mas ao campo de consciência que já pulsa em você. Respire fundo e pergunte-se: o que em mim já vibra nessa frequência? Essa simples pergunta começa a dissolver camadas de condicionamento coletivo e reativar a memória cósmica. Muitos relatam que, ao praticar esse gesto interno, sentem uma pulsação de serenidade, como se o coração reconhecesse algo esquecido. Ao longo do tempo, essa prática se torna alquimia interior. Você começa a perceber que as histórias sagradas não são apenas memórias do passado, mas mapas para atravessar estados internos. O nascimento virginal, por exemplo, simboliza o despertar da consciência pura que não vem de condicionamentos. A multiplicação dos pães mostra a abundância natural da energia quando alinhada com o espírito. E a ressurreição revela o poder de transcender todas as mortes simbólicas. Blavatsky nos convida a decifrar cada metáfora como senha de iniciação e não como cronologia. Nesse ponto, a mente racional talvez queira resistir, mas isso é interpretação, não prova. Porém, a questão não é provar, mas experienciar. A ciência ancestral sempre trabalhou com o que é verificável dentro da consciência, não apenas fora dela. E muitos que mergulham nesse caminho relatam percepções de expansão, sonhos vívidos, coincidências sincrônicas que parecem confirmar que a leitura teosófica não é mera imaginação, mas acesso a uma camada real de energia oculta. É preciso entender também que Blavatsky,
não negava o sofrimento de Jesus histórico. Ela reconhecia que o sacrifício foi real, mas via nele algo maior, o arquétipo universal do ser que entrega sua pequena identidade para despertar no todo. Nesse sentido, cada pessoa é chamada a passar por sua própria crucificação interna, a dor de soltar as máscaras, as ilusões e os apegos. Essa travessia é dura, mas por trás dela pulsa o renascimento. E quando isso acontece, não há mais separação entre mestre e discípulo, céu e terra, humano e divino. E talvez aqui esteja a chave mais poderosa da teosofia, a ideia de fraternidade universal. Jesus, em sua essência, não veio fundar uma seita, mas apontar para a unidade subjacente de toda a vida. Blavatsky viu nele não um divisor, mas um unificador. Seu ensinamento, quando lido sem filtros de dogma, fala da mesma verdade que Buda, Krishna, Lao Tse e tantos outros. Não há contradição, há convergência. A mente humana é que insiste em fragmentar. Se você deixa essa visão penetrar suavemente em sua percepção, pode sentir que a própria respiração muda. O ar que entra já não é só ar. É o mesmo sopro que sustentou Jesus, Buda, Krishna, todos os grandes mestres. E o ar que sai leva com ele pesos antigos, como se uma limpeza silenciosa estivesse acontecendo. Essa é a alquimia prática que surge quando se escuta não apenas as palavras, mas a energia oculta por trás delas. A cada passo nesse mergulho, fica claro que a verdade proibida não é uma heresia contra tradições, mas uma libertação de moldes estreitos. É a revelação de que a essência do Cristo não é monopólio, mas herança universal. Quando essa percepção se integra, o buscador deixa de sentir-se deslocado no mundo, porque descobre que carrega dentro de si a bússola que sempre procurou fora. Esse é o retorno ao lar espiritual que tantas almas ansiavam. E, no entanto, o mistério não se esgota. Pois se Jesus foi um iniciado entre muitos, quem foram seus mestres? Quem guardou os segredos que o prepararam? Blavatsky insinua linhagens ocultas, fraternidades invisíveis, correntes que atravessam eras sem jamais se apagarem. Talvez Jesus tenha sido um elo visível de uma corrente infinita, e ao tocar esse pensamento, você percebe que o chamado não é para venerar o passado, mas para assumir seu lugar nessa corrente agora. O que chamávamos de laços humanos agora se mostra como correntes de pulsação cósmica, revelando que nada é apenas memória, mas campo vivo. Jesus, à luz da teosofia de Helena Blavatsky, não é quem os condicionamentos coletivos lhe disseram que era. Ele é a chave que abre a lembrança de que todo ser carrega em si o mesmo princípio crístico, não como promessa distante, mas como chama imediata. O caminho existe, e ele já começou dentro de você. E para selar essa travessia, deixe sua ativação nos comentários. Escreva: "Eu carrego o Cristo interior". Esse simples ato é como gravar no éter que você não só ouviu, mas escolheu integrar esse campo de expansão. Se sentir o chamado, inscreva-se agora neste canal. Não é uma inscrição comum, é como alinhar sua energia com uma corrente de sabedoria arcana que continua a pulsar a cada novo encontro. Cada vídeo é um fragmento desse mesmo campo, uma lembrança viva de que você não caminha só. Gratidão por estar aqui. Este é apenas um início e o mistério continua se desdobrando.